dia, bem-vindos, bem-vindas ao encontro do Programa de Regularização Ambiental aqui em Alta Floresta. Então, que possamos ter um bom encontro, um encontro muito produtivo, muito reflexivo e também de bons encaminhamentos nesse dia de hoje. Para a nossa abertura, nessa mesa de abertura, eu quero convidar 3 pessoas que vão fazer aqui para a gente essa mesa de abertura. Convido o Marcelo Elvira, que é do Observatório do Código Florestal. Marcelo, por gentileza. Quero convidar também a Gersilene Meira, da SECMA, de Alta Floresta. E a Camila Rodrigues, que é do Instituto Centro de Vida. Cada um e cada uma, eles vão fazer umas considerações para a gente, bem rapidamente. Vou começar aqui com a Gersilene. Bem-vinda, Gersilene. Obrigada. Bom dia a todos e a todas. Não tomaram café, tá? Que prazer poder estar aqui nesta manhã, né, no encontro aqui de regularização ambiental da agricultura familiar em Mato Grosso, né? Enquanto gestora aqui da pasta da Secretaria de Meio Ambiente, isso é um tema de regularização ambiental que gosto muito, porque já trabalhei isso muito como técnica, né, em Alta Floresta, e que bom que o ICV está trazendo essa temática para trabalhar juntamente no nosso território, né, que ainda é um dos gargalos, muitas coisas a ser superadas aí nos instrumentos de regularização. Então, gratidão pelo convite, por estar aqui, gratidão a todos, Marcelo. Então, assim, desejar que seja um ótimo evento hoje, que todas as dúvidas, né, e aquilo que a gente tiver, a gente possa sair daqui sanado. E aquilo que a gente vai ter dúvida, vai ter ponto de interrogação, depois a gente vai atrás para tentar resolver. Então, gratidão a todos, grata e um bom evento a todos. Obrigada. Obrigada, Gersilene. Bom dia a todas e todos. Agradeço enormemente o convite de estar aqui, falar sobre código, falar sobre regularização, né, falar sobre conservação e proteção. Eu acho que é um dos maiores desafios da atualidade, né? Então, espero poder contribuir a formar esse momento de reflexão, né, e que a gente possa sair com dúvidas, porque dúvida movimenta, né? Obrigado. Obrigada, Marcelo. Bom dia, pessoal. Primeiramente, assim, em nome do ICV, eu gostaria de agradecer a presença de cada uma que veio aqui hoje, nessa sexta-feira. Eu acho que, só para quem não conhece o ICV ainda, né, o ICV é uma instituição não governamental, mato-grossense. Esse ano o ICV faz 34 anos de atuação nas pautas socioambientais de Mato Grosso. E aqui em Alta Floresta, onde a gente tem uma sede há mais de 20 anos, né, a gente tem atuado com vários municípios aqui do norte e do noroeste do estado, no apoio à gestão, à governança ambiental, mas também junto a comunidades da agricultura familiar, junto a povos indígenas, numa missão que eu acho que o ICV tem carregado desde o início, de trabalhar de forma dialogada com as pessoas da sociedade sobre o uso da terra, sobre o uso mais sustentável dos recursos naturais. O ICV tem carregado essa bandeira desde então. E a gente tem uma visão de futuro nos próximos anos que a gente precisa olhar cada vez mais para essas pautas, porque a gente tem vivenciado um momento crítico relacionado com as mudanças do clima. Então, assim, Alta Floresta, quem é daqui, né, da cidade, vivenciou ano passado uma enorme crise hídrica de abastecimento urbano, de gestão mesmo dos recursos hídricos, que tem tudo a ver com a pauta de implementação da regularização ambiental. Então, é um assunto extremamente relevante. A ideia desse encontro é a gente trazer mais insumos sobre isso, sobre o estado da arte,
dessa agenda, para que a gente promova uma discussão em profundidade, especialmente sobre como a gente pode facilitar essa implementação para a agricultura familiar, que a gente sabe que não é simples, e que é uma ação que depende de muitas pessoas envolvidas, das comunidades e também do poder público. Então, mais uma vez, bem-vindos, eu espero que a gente tenha um ótimo encontro, e é isso. Obrigada. Obrigada, Gessilene, Camila, Marcelo. A gente desfaz essa mesa. Nós temos 2 mesas que acontecerão agora pela manhã. Uma será o Programa de Regularização Ambiental, Contexto, Desafios e Perspectivas. A segunda, Instrumento de Regularização Ambiental de Imóveis Rurais. Para a primeira mesa, eu quero convidar o Heriberto Miller, que é do Instituto Centro de Vida, que vai fazer para a gente a mediação dessa mesa. Heriberto, por gentileza, seja bem-vindo. Bom dia, Benê, grato. Bom dia a todas e todos. Então, a gente vai, grato mesmo pela presença, acho que isso que foi falado aqui no início, nas falas de abertura, realmente, o que a Camila trouxe, realmente é um tema que, às vezes, a gente pensa que não está longe da gente, mesmo quando a gente não é agricultor familiar, né? Mas essa questão da crise hídrica, cada vez, a gente vem trabalhando isso, né? Acho que a Gerson vai falar um pouco disso dentro das falas dela, mas é o que a gente vem, ao longo de um tempo, fazendo um trabalho com a agricultura familiar, que se talvez não tivesse sido feito um trabalho anterior, já teria sido bem pior essa crise que nós vivenciamos ano passado. Então, isso é um alerta para a gente, né, que essa regularização ambiental não faz só parte de quem tem a propriedade, mas faz parte também da discussão da sociedade como um todo, né? Universidade, órgãos públicos e sociedade civil também. Então, eu vou passar então a palavra para o Marcelo Elvira, que é secretário executivo do Observatório do Código Florestal, para poder falar um pouco para a gente, né, Marcelo, dessa questão do Código Florestal e também dessa questão da regularização ambiental ao nível de Brasil, né, para a gente pensar como que acontece no nível do Brasil, para a gente poder começar a trazer para o nível aqui do nosso território. Bom, obrigado. Meu nome é Marcelo, né, eu estou como secretário executivo do Observatório do Código Florestal. E hoje me foi dada aqui a tarefa de falar um pouco sobre o que é o Código, né, para a gente começar essa discussão importante da regularização ambiental. Então, bem rapidinho, só para falar o que é o Observatório é uma rede, hoje conta com 45 organizações. O ICV é uma das organizações fundadoras do Observatório e a gente tem como missão implementar o Código Florestal, a Lei 12651 de 2012, que formalmente, né, é a nossa Lei de Proteção da Vegetação Nativa. Essas são as organizações que compõem o Observatório. O Observatório tem essas 6 frentes de trabalho, né, monitorar a implementação, fazer o advocacy, né, a gente acompanha os projetos de lei, a gente faz nota técnica, a gente conversa com os parlamentares, a gente trabalha no executivo, a gente sempre busca o diálogo. A ideia central do Observatório é construir espaços de troca, né, porque é uma lei complexa e existem muitos interesses, né. Existe essa visão de que o Código Florestal foi a lei mais debatida no Congresso Nacional, foram muitos anos, porque são muitos interesses envolvidos, né? Então, o diálogo é parte fundamental do nosso trabalho. A gente faz campanhas de comunicação e conscientização e gera conteúdo. A gente tem algumas ferramentas, né? Eu vou destacar especialmente o termômetro, essa de cima aqui do meio. Deixo até o convite depois para vocês entrarem no site e dar uma olhadinha. No final da apresentação tem alguns dados do termômetro que mostram um pouco como está, de fato, a implementação do código, né? Então, já falando um pouco mais, né, sobre o código em si. Aqui um histórico, né, e acho que é legal a gente ter essa visão, de que desde a época que o Brasil era uma colônia, a visão sobre proteção da vegetação nativa ela já existia. E tem um ponto interessante, que o nosso primeiro Código Florestal ele é de 1934, o nosso primeiro Código da República. E já nesse Código de 34 tinha a previsão de APP, nas áreas de proteção permanente. Não tinha esse nome, naquela época chamava Floresta Protetora, e já tinha essa visão de proteger os cursos d'água, disponibilidade hídrica. Então é interessante até a Camila, o que o Heriberto falaram, né, dessa crise,
porque a gente tem legislação há quase 100 anos que já se preocupa com a proteção da nossa água. Esse é o de 34, depois 65, e a gente hoje, o código atual seria, digamos, a terceira versão, e apesar de já ter 13 anos, ainda falta muito para ser implementado. E aqui, né, essa ideia, né, do código como sendo essa legislação que tenta buscar a compatibilização da proteção da vegetação nativa, dos processos ecológicos com a produção, né, agrícola. Aqui, bem rápido também, alguns dos instrumentos. O Código de 65 para 2012, a principal mudança foi o Cadastro Ambiental Rural, o CAR. Hoje o Brasil está bem avançado nas inscrições dos cadastros de propriedades rurais. A gente tem mais de 7 milhões de cadastros feitos. O que está atrasado é a análise desses cadastros. E da análise do cadastro, a gente chega no ponto que é a regularização ambiental. Porque a gente só regulariza quando a gente tem, né, alguma noção de como está o território, como está a propriedade. E são esses os dois, digamos, as duas principais inovações do Código de 2012 em relação ao de 65. O Código ele também traz instrumentos econômicos, tem um artigo bem longo sobre isso, que fala sobre pagamentos por serviços ambientais, fala sobre as cotas de reserva ambiental, fala de alguns instrumentos que ainda também não estão implementados, mas é uma agenda muito positiva e que gera recursos, gera, enfim, dinheiro para quem protege a natureza, né? O Código também fala sobre manejo integrado do fogo. Ano passado foi aprovada uma política nacional, que é a Política Nacional de Manejo Integrado do Fogo, e a previsão da criação dessa lei está mencionada no Código. Eu coloquei essa informação do manejo integrado do fogo para a gente ter a dimensão de como o Código é amplo. São 84 artigos, o Código fala de fogo, fala de terra, fala de água, fala de ar. Parece até um pouco Capitão Planeta, né? Porque está tudo no Código. Tudo que você quiser fala de dinheiro, né? Fala de sanção, está tudo no Código. E fogo está no Código também. O Código também fala de controle de desmatamento. O CAR, inclusive, o artigo que fala sobre o CAR, ele é bem expresso falar que o CAR é um instrumento de combate ao desmatamento, né? E também fala de proteção dos recursos hídricos e do solo, né? Então, essa é uma passada bem geral assim, sobre alguns dos temas mais importantes do Código. E aqui já entrando um pouco mais no CAR, né? Como eu comentei, o CAR, hoje a gente tem mais de 7 milhões de cadastros de propriedades rurais, o que a gente pode considerar um sucesso, porque os produtores rurais fizeram, né, a sua parte de entrar no sistema e fazer a sua declaração. O CAR é autodeclaratório e ele é obrigatório, né? Então, aí tem um textinho, né, o registro eletrônico, integrar dados, informações, e a visão central do CAR é garantir uma base de dados robusta para uma governança ambiental inteligente e completa, né? Tem uma parte do código que é bem específica em relação à agricultura familiar, e ali nesse artigo ela fala um pouco sobre a elaboração do CAR, o apoio do poder público, né, aos proprietários, né, aos agricultores e agricultoras familiares para fazer o CAR, para fazer a identificação de reserva legal. Então, a agricultura familiar, ela de fato tem alguns benefícios que outros proprietários, outros segmentos, eles não têm, né? Então, isso é bem importante de lembrar que é dever legal do poder público apoiar os agricultores familiares, seja na elaboração do cadastro, da identificação da reserva legal, e também prestar algum apoio técnico-jurídico em eventuais dúvidas, né? Porque é um sistema, são informações complexas e, enfim, precisa de um apoio técnico, né? Aí, nessa lógica de que a gente faz o cadastro, a gente identifica se existe passivo e a gente regulariza, o próximo passo, então, é o programa de regularização ambiental, que também está no Código. O Código é uma lei bastante complexa. Quanto mais eu estudo o Código, mais dúvida eu tenho, porque tem muitas lacunas. E existem lacunas que elas são lacunas porque é uma previsão que tem uma grande complexidade do Código, que uma parte é do ente federal e uma parte são dos estados. Aí, nesse momento, onde entra assim, a competência de cada um, que mora um pouco, às vezes, o problema, né? Essa é uma parte, né? E o Código, quando ele fala da regularização ambiental, ele cria esse programa, mas o programa ele é muito focado nas propriedades que têm passivo até 2008, que é a data de corte famosa aí, né, do Código Florestal,
que criou essa figura das áreas rurais consolidadas. Então, as propriedades que têm algum tipo de passivo de APP e reserva legal até 2008, elas conseguem entrar no programa de regularização ambiental previsto no Código e ter regras mais benéficas, regras mais simples para se regularizar. Aquelas propriedades que têm algum passivo depois dessa data, não é um termo que está na lei, mas é um termo que se usa, ao invés de ser uma área rural consolidada, que tem o benefício, é uma área antropizada. Aí, para essa área antropizada, o regime é diferente. Então, quando a gente pensa em programa de regularização ambiental, o foco são essas propriedades com passivo de antes de 2008. As propriedades que têm passivo depois de 2008, todo o regime jurídico é um pouco diferente, né? E aí é a regularização ambiental. Então, pode ser um pouco assim, gerar dúvida, mas tem o programa de regularização ambiental e tem a regularização ambiental. Né? São coisas parecidas, mas elas não são a mesma coisa. E a regularização ambiental, ela não é obrigatório estar no programa de regularização ambiental para fazer a regularização ambiental. Né? Aqui alguns benefícios do programa de regularização ambiental, né, o PRA. Então, o PRA, como eu disse, ele tem algumas regras mais benéficas, e é para quem tem algum passivo de antes de 2008. Os 3 principais pontos, né, do PRA quem tem atividade em APP ou em reserva legal e adere ao PRA, pode continuar a fazer atividade naquelas áreas. Né? Diferente de quem teve alguma supressão ou alguma intervenção em APP, sobretudo em reserva legal, depois de 2008, que se você faz uma intervenção em reserva legal depois de 2008, é obrigatório suspender a atividade. Antes de 2008, por ser o uso consolidado, o Código permite, né, o prosseguimento da atividade. Né? Outra questão importante do PRA é que, se foi feita alguma fiscalização, algum auto de infração foi lavrado, aderindo o PRA, esse auto de infração ele fica suspenso, né? Até completar, até terminar de executar esse programa. Então, além de poder continuar com as atividades nessas áreas, o proprietário ele fica com a suspensão das multas, e na hora de recuperar a APP, o tamanho da área que ele tem que recuperar é menor. Esse também é um dos grandes pontos do PRA, que é o artigo 61 do Código, que é a famosa escadinha, que aí a área de preservação permanente ela não vai ser relacionada ao tamanho do rio, que essa é a lógica. Né? Um rio de 10 metros, APP 30 metros, o maior rio, a APP pode chegar até 500 metros. No programa de regularização ambiental, por conta desses benefícios, a APP que vai ser recuperada, ela não se relaciona diretamente ao tamanho do rio, mas ao tamanho da propriedade. Então, uma propriedade pequena, de até um módulo fiscal, para dar um exemplo, ela pode ter uma APP de 5 metros. Então, essa é um pouco a lógica desses benefícios que o Código traz no programa de regularização ambiental para essas propriedades que tiveram alguma intervenção APP reserva legal antes de 2008. Essa data de 2008 para o Código é uma data bem importante, porque ela determina bastante a forma, né, e a área que vai ser recuperada. No Congresso Nacional existem diversos projetos de lei tentando trazer essa data para mais perto, o que significaria novas anistias de desmatamentos. Né? Esse é um ponto também bem importante de se dizer, porque quem desmatou depois de 2008 sem uma autorização não deve receber os mesmos benefícios de quem fez isso antes, porque foi toda a negociação, foi toda a discussão que aconteceu durante a tramitação do projeto de lei que resultou no Código Florestal. Então, assim, pode ser muita informação, muito jurídico, mas essa visão de que o programa de regularização ambiental ele tem um foco, que é essa data, e a regularização ambiental fora do programa, ela também tem que acontecer, porque quem tem passivo tem que estar de acordo com as normas do Código. Né? Aí aqui, ainda falando sobre o programa de regularização ambiental,
os requisitos dele. Para entrar num programa de regularização ambiental, o proprietário, o possuidor, ele precisa ter o CAR, né? Esse é o primeiro ponto. Faz o CAR, o órgão estadual, que é o órgão competente, para fazer análise, ver se tem alguma inconsistência, ver se está, vamos dizer assim, se o proprietário ou possuidor está devendo alguma coisa, e aí, feita a análise, comunica o proprietário ou possuidor para aderir ao PRA ou não. E a adesão ao PRA, se foi uma intervenção antes de 2008, ela é muito benéfica, então faz muito sentido aderir. Desse momento que o órgão ambiental faz a comunicação, o proprietário tem 1 ano para aderir ao PRA. Só que, infelizmente, tem muito estado que ainda não tem nem isso normatizado. Aqui no Mato Grosso já tem lei, tem a lei complementar 500 e... Agora me fugiu, de 2017, né? Mas tem estado que ainda nem tem isso. Então, mostra como o código está atrasado, de fato, em implementação, mas que não é uma questão só do nível federal. Os estados têm que cooperar também. Acho que essa é uma visão importante de entender do código, que para a efetiva implementação do código tem que ter uma cooperação entre o poder federal e os poderes estaduais, né? Então, CAR, o órgão estadual avisando, né, o proprietário possuidor que ele tem que se regularizar, aí tem que ser apresentado o PRADA, né, que é o Projeto de Reposição de Áreas Degradadas e Alteradas, e com o PRADA apresentado é assinado um termo de compromisso. Esse termo de compromisso é que vai determinar o que tem que ser feito e o prazo que tem que ser feito. O código fala em até 20 anos para recuperar a área, né? E depois monitorar e executar. E cabe ao órgão, então, ficar de olho se a coisa está sendo feita certa. Terminando, tem uma certidão dizendo que está tudo certo e a propriedade está de acordo com o código. Não quer dizer que depois ela pode ficar em desacordo, porque se desmata em algum lugar errado ou sem autorização, aí volta no mesmo ciclo de regularização, né? E aqui um ponto importante também, que são o prazo para ter esse benefício do programa, né? Essas regras mais benéficas. Esse é um prazo que, historicamente, ele tem sido prorrogado. Mas, hoje, a lei ela fala que os imóveis acima de 4 módulos fiscais, eles, para aderirem ao PRA, essas regras mais benéficas, eles deveriam ter feito o cadastro, até final de 2023. Ou seja, quem tem uma propriedade... Aqui o módulo fiscal é 100 hectares, né? Então, alguém que tem uma propriedade aqui em Alta Floresta de 500 hectares, que fez o CAR, né, que se inscreveu no sistema em setembro de 2023, tem direito a entrar nessas regras mais benéficas. Se essa mesma propriedade fez o CAR em setembro de 2024, já não tem direito a essas regras mais benéficas, né? A escadinha da reserva legal, continuar com as atividades ali na reserva legal, né? Desculpa, a escadinha da APP. Então, isso é para quem tem propriedade acima de 4 módulos. Para quem tem propriedade abaixo de 4 módulos, ainda está no prazo. Se fizer o CAR hoje, até o final do ano, então, né, até 31 de dezembro, ainda tem condições de ter essas regras mais benéficas para regularizar os passivos de APP e reserva legal de antes de 2008. Então, são muitas informações que se conectam, é complexo. Depois a gente pode conversar, se alguém tiver dúvida, a gente pode até ler o código junto, né? Mas é só para dar essa noção que, ainda hoje, as propriedades, as pequenas propriedades, né, de até 4 módulos, elas podem aderir ao PRA, e ter regras mais benéficas para regularização, né? Aí aqui, eu tinha comentado antes do termômetro do Código Florestal, aí aqui só mostrar alguns dados. O termômetro é uma ferramenta do Observatório, que é feita em parceria, o ICV participa, aí tem algumas organizações que estão lá, IPAM, ISA, a UFMG, e a gente analisa os dados, as declarações do que está no sistema, né, no SICAR, e faz um cruzamento com o que está previsto no código, assim, porque a reserva legal na Amazônia, em regra, é 80%, mas tem várias previsões que abaixam ela para 50%. Então, é um trabalho de aplicar o código ao território e ver como é que está essa foto mais geral, limpar sobreposições, né?
E aí, para o estado do Mato Grosso, o termômetro ele indica que imóveis rurais, né? Porque pode ter assentamento e pode ter o CAR também de povos e comunidades tradicionais. Então, é massivo, é bastante, são quase 63 milhões de hectares cadastrados no SICAR hoje, com 22 milhões e meio de hectares de reserva legal. Aí aqui é um ponto interessante, que é o passivo de reserva legal e o passivo de APP. Né? Então, isso aqui que é onde a gente tem que olhar para a regularização, né? Seja pelo programa ou seja pela regularização mesmo. Ou pelos instrumentos econômicos, né? Os instrumentos como a cota de reserva ambiental. Porque, ao mesmo tempo que tem um passivo grande de reserva legal no Estado, tem um excedente. Esse aqui é excedente de reserva legal. Tem muita propriedade que tem mais, não sei, vamos supor, dos 80% ou a porcentagem que seja. Então, isso também já dá um indicativo de que a gente fazendo acontecer os instrumentos econômicos, né? Seja PSA ou até mesmo as cotas, tem campo, né? Porque tem um excedente grande. E passivo de APP, isso aqui não dá para compensar, isso aqui tem que realmente ser recuperado, e é um número alto, né? Mais de 300 mil hectares de APP no estado que precisam ser recuperados. Aqui é um pouco destrinchando o tamanho da propriedade e onde estão esses passivos, né? O passivo de... eu convido depois vocês olharem no site, porque ficar explicando todos os dados, poderia ficar 20 minutos só falando disso, né? Mas para entender onde estão esses passivos, e tem aqui ainda também sobre os passivos, mas queria mostrar esse, que aí é de alta floresta. Área cadastrada, então, no CAR, são 800 mil hectares. Essa área não cadastrada entra terra pública não destinada, entra também alguns imóveis que ainda não estão no SICAR, porque existe imóvel que ainda não está com o CAR feito. Apesar de, quando a lei foi feita, tinha um prazo de 1 ano para fazer o CAR. A lei é de 2012. Né, e mesmo assim ainda tem imóvel que não fez o CAR. São poucos, mas existe. Né? E aqui também, em relação ao passivo, ainda tem um passivo expressivo de APP no município, né, de quase um pouco mais de 11 mil hectares. E isso também mostra, pela restauração, que a gente vai recuperar isso aqui. E a restauração sendo feita de uma forma que também gera ganhos econômicos, seja para o próprio proprietário ou para a comunidade, né, criação de bancos de semente, criação de núcleos ali que impulsionam, né, essa agenda é importante. E aqui também dá para ver como o excedente ele é menor do que o passivo de reserva legal. Então, em termos de regularização de APP reserva legal, o termômetro traz esse dado, que em alta floresta tem uma demanda grande por restauração. Né? Quis dar uma pincelada, né? Isso, o código é muito complexo, ele é muito grande, tem muitos artigos, tem muitas lacunas no código, tem muitas questões também que são os estados que têm que regulamentar, mas eu fico à disposição se alguém tiver alguma dúvida, se alguém quiser conversar. Bom, obrigado. Bom dia a todos e a todas mais uma vez, né? Depois dessa bela explanação pelo Marcelo sobre o Código Florestal e como nós estamos, né? Falar um pouquinho, eu trouxe um pouco da perspectiva, quando o Heriberto convidou a gente ali enquanto secretaria, para poder falar um pouquinho sobre a regularização ambiental, e especificamente a regularização ambiental no norte de Mato Grosso, dando uma perspectiva enquanto Secretaria Municipal de Meio Ambiente, qual o papel da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, o que nós temos trabalhado ao longo desses anos dentro da regularização ambiental. Então, vou falar um pouquinho de Alta Floresta, e acho que é bacana esse último slide que o Marcelo apresentou aí, os dados, né, de Alta Floresta que nós temos hoje, o passivo de APP ainda para recuperar, né?
Mas, como todo mundo está aqui, é da nossa região, já conhece a nossa cidade, trago um pouquinho dos dados aí, aonde estamos localizados, né? Nós somos uma cidade jovem, né, em desenvolvimento, né? Temos uma extensão territorial bastante grande, né? Temos aí aproximadamente 41% ainda de cobertura vegetal no nosso território, isso é importante falar, está dentro daqueles números que você apresentou ali, né, Marcelo? E a gente é uma região, estamos na Amazônia Legal, riquíssimo em água, riquíssimo em áreas de proteção, né? Temos aí aproximadamente 11 mil quilômetros de rios, mais de 6.500 nascentes e 70 microbacias dentro do nosso território, né? Então, fazer que nem uma pessoa que eu admiro muito, que é a Irene, que foi minha secretária de meio ambiente, né? Lá atrás ela falou assim, a Alta Floresta é minada, é cheia de mina, né? Eu lembro muito dessa frase, porque quando você olha o mapa, né, Wesley, só vê pontinhos azul, né? Então a gente mora na Amazônia Legal, um município riquíssimo, e isso tudo, esses dados, só demonstra que a responsabilidade é muito grande dentro da regularização ambiental, de fato, do nosso território. E também, aproveitando um pouquinho o que o Heriberto falou ali, né, e aí eu falo aqui 70 microbacias, né? Estou atualmente presidente do Comitê de Bacias Hidrográficas do Baixo Telespires, da margem esquerda. Vive, minha companheira está ali, que é secretária do comitê. Então, a gente também tem todo um trabalho, né, voltado à questão da gestão dos recursos hídricos. Heriberto faz parte também do comitê. Fazia, né, agora está Wesley e a Mônica, né? Então, a importância de onde nós estamos e os instrumentos que a gente tem na mão para poder se utilizar, né? O comitê não é só Alta Floresta, pega Alta Floresta, Carlinda, Paranaíta, Monte Verde, Apiacás, pega um pedacinho de Nova Canaã, Taboporã, Juara ali. Então, é toda a margem esquerda do Rio Telespires, né? Então, tem todo um trabalho, né? Quando se trata de conflitos de gestão de recursos hídricos, o comitê é a primeira instância a se discutir isso. O comitê acompanhou toda a questão da crise hídrica o ano passado em Alta Floresta, né? Então, dizer para os senhores essa informação, que o comitê também está presente, né, nas ações aqui, e estamos também abertos a diálogo, a provocações, a levar demandas, né? Ou me procure, ou procure a Vivi ali na SEMA, tá? Então, e também dizer aos senhores o seguinte, Heriberto, quem ficar até o final do evento, o Comitê de Bacia trouxe uns brindes ali, tá? E depois ele vai distribuir aí para quem estiver aqui no auditório, tá bom? Bom, continuando, no contexto da regularização ambiental, só coloquei esses tópicos aqui, mas já foi bem explanado pelo Marcelo, né? Porque falar da regularização ambiental aqui no norte de Mato Grosso, no nosso município, né? Estamos inseridos aí dentro do Mato Grosso, mas estamos dentro do bioma da Amazônia Legal, né? E o estado de Mato Grosso hoje, né, é um estado estratégico tanto para o agronegócio quanto para a conservação ambiental. Então, é bom a gente lembrar disso, porque somos um estado em pleno desenvolvimento, mas não podemos esquecer da conservação ambiental. E, na Amazônia Legal, conforme detém a lei, e eu vejo assim, que um dos principais desafios, né, está dentro da regularização ambiental, tanto da reserva legal, quanto da área de preservação permanente, ainda temos muitos desafios, as pressões que nós sofremos, porque, querendo ou não, por todo o trabalho que a gente tem, temos pressões do desmatamento e conflitos entre a produção e conservação, e também um dos principais desafios aí dentro, a gente vê muito a questão das demandas por incentivos financeiros e assistência técnica para a regularização ambiental. Então, falando tudo isso, quero trazer que daí um pouco sobre esses desafios, o que a Alta Floresta trabalhou, o que nós estamos trabalhando, quais são os desafios que a gente, enquanto gestão municipal, a gente coloca, né? Embora temos esses instrumentos legais, né, são instrumentos
basilados por lei. E quando a gente fala em CAR, eu gosto muito de falar isso, Heriberto, porque o CAR é o cadastro ambiental, como o Marcelo aqui colocou. Mas a gente precisa avançar muito mais além do CAR, porque o CAR, a formalização do CAR é um papel, né? O produtor ele vai atrás do CAR, da regularização ambiental, primeiro da propriedade dele, porque ele precisa vender o produto dele lá no frigorífico, ele precisa do quê? Do CAR. Ah, vai fazer um financiamento, precisa do quê? Do CAR. É um instrumento que traz segurança jurídica, né? Mas como que está lá na propriedade dele? A regularização ambiental, de fato, como está, né? Então, isso é um dos gargalos que eu vejo que Brasil, Mato Grosso, os territórios, precisa avançar muito isso, né? Até esses dias atrás, foi quando até eu e a Vivi estava vindo do evento do comitê e a gente passando, falou assim, ó, todas essas áreas aqui, a gente vindo de Sinop para cá, algumas áreas de APP totalmente degradada. Tem o CAR, Heriberto, mas não está no processo de regularização, né? É aquilo que eu falo, por exemplo, a licença ambiental eu costumo muito falar, porque a gente, quando trabalha em órgão público, a gente recebe muitas demandas, né? E eu vejo o CAR como um instrumento de regularização ambiental, como a licença ambiental de empreendimentos. Eu quero a licença ambiental, mas antes de você obter a licença, você tem que fazer toda a infraestrutura para que, de fato, você tenha a licença ambiental. Então, o CAR, a gente tem que avançar bastante na questão do monitoramento, para que, de fato, a gente tenha regularização ambiental, porque o grande objetivo final é que essas áreas, principalmente áreas de recursos hídricos, estejam com as suas APPs restaurada, recuperada, para garantir a segurança hídrica dos territórios. Em Alta Floresta, eu posso citar aqui 3 programas que a Alta Floresta, alguns já executou, outros estão em execução, né? Mas eu vejo esses 3 programas que pode, na verdade, que integrou no nosso território a restauração florestal, a proteção dos recursos hídricos. E tudo isso contribui para a regularização ambiental, de fato, dessas propriedades e áreas que dependem da regularização. Então, primeiro, eu quero falar um pouquinho do projeto Olhos d'Água da Amazônia. O projeto Olhos d'Água da Amazônia não foi um instrumento de política pública, porque não é uma lei, mas é uma iniciativa de política pública municipal, né? E que pode ser levada para outros municípios, como foi o fato da experiência de Alta Floresta, né? E que foi e se espelhou em vários outros municípios. Então, enquanto município, enquanto gestão, que eu vejo que os territórios têm que ter iniciativa de política pública municipal, Heriberto, né? É uma responsabilidade, como está lá no Código Florestal, do proprietário, mas o poder público também tem uma parcela de contribuição, como foi colocado na apresentação que a gente já viu. E essa iniciativa, nós tivemos 2.801 propriedades inseridas no CAR, tivemos mais de 5.000 hectares em processo de recuperação, mas vocês viram aqui que o nosso passivo é de 11.000, né? Então, tem muita coisa para se fazer ainda. Então, temos que avançar muito ainda. Foi uma iniciativa que não trabalhou só a regularização ambiental em si, mas também trabalhou o incentivo à piscicultura, o incentivo à meliponicultura, hortas orgânicas, boas práticas agropecuárias, e tudo isso voltado dentro da agricultura familiar. O projeto ele preveu todo um arcabouço como iniciativa de política pública, que chegamos no diálogo para o produtor, mostramos o benefício que ele teria ao recuperar a APP dele, mas também que ele poderia ter outras fontes de renda melhor desenvolvida dentro da propriedade dele, como um caso de grande sucesso das boas práticas agropecuárias, dos manejos, dos piquetes do pasto, onde você produz maior quantidade de gado numa menor quantidade de área, e aí você não tem a necessidade de ter a área de APP desmatada, porque também era pasto para poder atender a necessidade, principalmente, dos pequenos agricultores. Então, uma iniciativa pública que trabalha isso consegue avançar, mas eu vejo que
não é só o papel do poder público, a gente também precisa do apoio do Estado, do governo federal, porque senão você não consegue avançar. Como exemplo do projeto Olhos d'Água, que foi uma iniciativa do governo federal, através do Fundo Amazônia, que disponibilizou recurso para que os territórios pudessem acessar esse recurso para, de fato, fazer isso acontecer lá na ponta. Então, esses números que trago aqui como grandes, que teve êxito graças a uma iniciativa, governo federal, o Estado também esteve envolvido, porque quando nós começamos a fazer o CAR aqui no município de Alta Floresta, Marcelo, foi um desafio muito grande. A equipe da Secretaria de Meio Ambiente, através do projeto Olhos d'Água, nós não sabia nem por onde começar, né, Wesley? Né? Como fazer, de que forma fazer, né? E o Estado, naquele momento, também teve presente, porque foi uma forma que o Estado criou o MT Legal naquela época, né? E aí o produtor que se apresentasse para poder fazer o CAR não sofreria nenhuma multa, nenhuma sanção administrativa naquele momento. Então, foi uma forma de trazer o produtor também para poder aderir ao programa do Estado de Mato Grosso, né? Então, isso é importante, não adianta só o município fazer, ou só o Estado fazer, ou só o governo federal fazer. Muitas vezes as políticas vêm de cima para baixo, mas elas têm que ter convergência. A realidade de cada território, como que se está o problema naquele local, e essas políticas têm que se conversar entre si, porque senão elas não têm sucesso. Mas também um dos grandes sucessos desse resultado, eu falo muito, foi o protagonismo do produtor rural, né? Está ali o Roberto Zaura ali, que na época, coloco ele como exemplo, mas muitos, né? Foi o grande ator dessa história, porque se não fosse a adesão dele, nós também não teria resultado, o município também não teria conseguido. Então, a parceria, o envolvimento da sociedade, por isso é tão importante esse momento de discussão. Começamos esse processo de regularização ambiental lá em 2011. Olha quantos anos já faz, mas estamos aqui ainda sentados e falando sobre isso, né? E depois, quando nós iniciamos lá, o Estado passou por várias mudanças do CAR, e isso eu também vejo, Heriberto, que também é um dos grandes desafios, falar da regularização ambiental. O CAR mudou para a plataforma do governo federal, voltou, mudou, acho que umas 3, 4 vezes aí. Tudo isso, gasto para o produtor, porque você tem que pagar o técnico, refazer o CAR. Quantas vezes nós recebemos os agricultores ali na secretaria, quando o projeto já tinha se encerrado, mas e agora? O que eu tenho que fazer? Né? Mudou tudo de novo, tenho que gastar de novo. Isso é um custo para a agricultura familiar, né? Acho que o Estado tem que pensar num instrumento que seja de acessibilidade mais simplificado, principalmente para a agricultura familiar. Porque o grande proprietário, o fazendeiro, é mais simples para ele. Ele terceiriza um escritório de consultoria e cuida. Mas a agricultura familiar não, ela precisa da assistência técnica ali presente. Uma outra iniciativa de política pública municipal, que também converge na regularização ambiental, nós trabalhamos também o programa Guardião de Águas. É um programa de PSA, no município de Alta Floresta, constituído por lei, então ele está institucionalizado desde a época do projeto Olhos d'Água da Amazônia, que também nós tivemos 187 propriedades que participaram desse programa, foram 172 famílias ali da agricultura familiar da Bacia Mariana 1 e 2, que participou desse programa, com 805 hectares de áreas que recebeu o benefício do programa de pagamento por serviço ambiental. E a nossa categoria, que que o PSA tem várias dimensões, é dentro da conservação de recursos hídricos, de serviços hídricos, né? Então, são outra iniciativa que os territórios também podem buscar, mas também dizer que também é um desafio você implantar um programa de serviço ambiental no município, embora temos uma lei nacional, né, que, se eu não me engano, faz 2 anos que está em vigente, de pagamento de serviço ambiental. Lá vem todas as regras, mas da onde eu vou tirar esse recurso para poder fomentar
esse serviço que o produtor está prestando para a sociedade, né? Embora a propriedade é dele, é privada, o título é privado, mas todo o trabalho que ele está tendo ali de proteger aquela APP é um serviço coletivo. A proteção ela é coletiva, né? Tanto é que nós temos lá no artigo 225 da nossa Constituição Federal, né? O meio ambiente é um direito a todos e dever de todos. Ele é coletivo, então é um direito coletivo. Então, quando a gente consegue instrumentalizar uma iniciativa de política pública que a gente consegue, de fato, garantir isso, também é um ponto positivo na regularização ambiental, de fato. E o outro projeto que nós temos como iniciativa pública é também o programa Adote uma Nascente, né? Hoje o programa Adote uma Nascente, a gente executa ele mais dentro do perímetro urbano, mas nada impede que ele seja um programa no território rural também, desde que ele seja instrumentalizado e legalizado, porque é o apoio da sociedade entender que aquela área precisa ser recuperada, precisa ser conservada, porque beneficia-se a todos, né? Então, o programa Adote uma Nascente, ele promove o envolvimento de instituições e sociedades, né? É um programa que a gente tem a participação social e muito efetiva dentro do nosso município. Então, falar um pouquinho dele, ele é um programa de gestão ambiental de caráter voluntário, composto por adotante e padrinhos, né? Toda a área que você, ao andar aqui em Alta Floresta, você vai ver uma placa daquela, Programa Adote uma Nascente. Então, é uma iniciativa que pode ser replicada também dentro da regularização ambiental. Mutirão, aqui umas fotos que eu trouxe aqui, ó. Todos os anos a gente tem o plano de ação dentro de cada área, né? Então, a gente faz plantio juntamente com o padrinho, o adotante. A gente coloca a equipe da secretaria para trabalhar também, que está ali, ó. E hoje, como que nós estamos? Nós temos 5 anos do projeto Adote uma Nascente em Alta Floresta. Começamos em 2018, quando foi regulamentado, e hoje nós temos 22 áreas inseridas no programa, 49 entidades. Então, olha o tamanho da participação social, que quanto mais a gente envolve a sociedade, é melhor, né? E 97 hectares de área de preservação permanentes inserido dentro desse programa. Hoje nós temos esse número. E temos muito mais áreas ainda para avançar. Todos os anos a gente inseridos novas áreas, com novos padrinhos, com novos adotantes. E é um programa que tem dado certo. Tanto é que o município de Alta Floresta recebeu uma premiação ano passado. Tivemos aí a participação no Cidade Empreendedora do Sebrae. Ficamos em primeiro lugar no estado de Mato Grosso, na categoria Meio Ambiente e Sustentabilidade, com as iniciativas do programa Adote uma Nascente. E foi muito bacana que, depois disso, a gente esteve em Brasília apresentando também o programa Adote uma Nascente como uma iniciativa, e lá apresentamos para vários estados que estavam presentes, que o Sebrae nos convidou como uma iniciativa para ser replicada em outros estados e municípios, porque são vários modelos de iniciativa que a gente temos no Brasil como um todo, mas aquelas que a gente tem o maior número de participação social é as que mais dão certo, Heriberto. Quanto mais você envolve a comunidade, mais dá certo. E eu vejo que a regularização ambiental, hoje, dentro do estado do Mato Grosso, ela precisa mais da participação ambiental, de saber como está lá de fato no território, como está a situação, porque aonde que acontecem as coisas? É lá dentro da propriedade do seu Roberto Zaura, é ele que está sofrendo dia a dia ali os gargalos de como fazer, né? Então, se a gente conseguir sair desse encontro hoje aqui, como o Marcelo falou, de repente não vamos sair com as dúvidas sanadas, vamos sair com mais pontos de interrogação de como fazer, mas que a cobrança da sociedade junto aos órgãos, tanto estadual quanto federal, ela possa fazer sentido para vir de encontro com o que nós precisamos. Porque regularização ambiental, para mim, como técnica que trabalhei, fiz CAR, fiz PRAD, para mim o que vale na ponta é quando você olha para aquela área, quando você fez todo o trabalho, você vê as APPs,
em funcionamento. Isso é, de fato, regularização ambiental lá na ponta. Atendendo os requisitos do Código Florestal, é você ver as nossas nascentes e nossos cursos d'água protegidos. Então, isso, de fato, faz sentido uma política pública quando você tem esses resultados, de fato. Bom, o que eu trouxe para falar, a priori eu tinha 15 minutos, depois o Heriberto falou que eu tinha 20. Fiz bem resumido para não ser cansativo, porque o meu papel aqui, trazer essa fala para os senhores e senhoras, é enquanto poder público, né? As iniciativas que nós tivemos, os desafios que a gente ainda sente, que a gente vê, que ainda precisamos avançar de fato, né? Então, deixo aqui um pouquinho da experiência da Secretaria de Meio Ambiente, dos projetos que a gente tem executado. Temos outros projetos e outras iniciativas ainda que serão desenvolvidas ao longo desse ano, né? Temos uma parceria com o Ministério Público, que estamos trazendo o projeto Águas para o Futuro, para a Alta Floresta. Vamos começar a trabalhar a Bacia Mariana 1 e 2, também a recuperação e consolidação das APPs que ali ainda não foram, de fato, consolidadas e recuperadas. Então, assim, o poder público ele tem que estar em constância busca de alternativas, de iniciativa. Mas, digo sempre, sozinho nós não fazemos nada, o órgão público sozinho não faz nada, Heriberto. É por isso que as parcerias... E falo aqui, e o ICV tem sido um grande parceiro da Secretaria de Meio Ambiente, desde o projeto Olhos d'Água e várias outras iniciativas, e sempre essa participação social é o que faz mais sentido na execução de políticas públicas. Então, deixo isso aqui como uma fala da Secretaria, isso serve para todos os municípios e territórios. Acho que a parceria, a busca de iniciativas em várias instituições e órgãos, mas essas políticas precisam se converger entre si. Território, onde nós estamos, Estado e órgão federal, né? Estava até só lembrando aqui, eu vi que no Planaveg temos aí mais de 12 milhões de hectares para recuperar no Brasil, né? Então, é uma meta muito ousada, né? Parte dessa meta tem um pouquinho aqui dentro do nosso território. Então, precisa ser construído muitas parcerias, muitas iniciativas nos territórios para que, de fato, aconteça a regularização ambiental dentro de cada área, dentro de cada propriedade, de cada agricultor familiar, principalmente, que é o tema dessa discussão de hoje aqui. Gratidão a todos, fico à disposição para perguntas e a Secretaria de Meio Ambiente também está de portas abertas. Obrigada. Quero agradecer aqui ao Marcelo por ter vindo, né, de tão longe, assim, veio de Brasília para cá para poder participar da mesa, vai ficar com a gente durante o dia aí. A Gersilene por ter compartilhado um pouco dessa vivência de Alta Floresta e da sua experiência também. Eu lembro da Camila, que esteve aqui, ela fez uma pesquisa um tempo atrás, do mestrado dela, há alguns anos. Uma coisa que me chamou muita atenção quando ela falou assim, que a referência da agricultura familiar no território é a Secretaria de Agricultura Familiar. Essas são as secretarias, né, de meio ambiente, às vezes a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente junto. Então, assim, quando a gente trouxe a Gersilene para poder falar um pouco da experiência de Alta Floresta, a gente sabe, né, a Luana está aqui, de Paranaíta, o Luan está aqui de Nova Bandeirantes, não sei se tem outro secretário de outro município aqui, eu não vi, por causa que eu estava aqui organizando aqui o início, mas também, né, assim, que são as instituições que são a primeira porta de entrada do agricultor familiar, para às vezes pode tirar alguma dúvida, para buscar uma luz assim, de alguma coisa que quer fazer na propriedade, ou até para compartilhar uma coisa de sucesso que tem lá, né? Então, assim, o objetivo nosso é fazer isso, é trazer esse movimento de que as coisas acontecem aqui. Tem um Código Florestal, que é a nível nacional, mas às vezes as coisas acontecem aqui, e às vezes nós que estamos no território, é importante a gente saber do que é demandado, do que é pedido, né, para poder orientar quem nos procura, né? Então, eu quero abrir, aproveitando aqui, a gente tem uns 10 minutinhos ainda, talvez abrir para algumas perguntas, né, tanto para o Marcelo quanto para a Gersilene, aqui da plateia, se tiver alguém. Bom dia a todos, meu nome é Bruna, nós 4 aqui somos de Sorriso, a dona Ana Catarina é secretária adjunta da Agricultura Familiar de Sorriso, e lá em Sorriso, nós temos um assentamento, que é o Jonas Pinheiro, e ele é um assentamento embargado, e que agora há pouco tempo começou o processo de desembargo.
E ainda a gente está com dúvida, os proprietários, como que vai ser essa recuperação. Alguns proprietários saíram na frente e a gente está fazendo um trabalho, eu também estou com o CAT, eu e o André aqui fazendo parte do CAT, e em parceria com a Embrapa, e estamos instalando unidades demonstrativas a alguns proprietários, algumas propriedades. Mas, assim, eles chegam para a gente e falam, quanto que cada propriedade vai ter que restaurar? Porque, primeiro, era o assentamento inteiro, seria uma quantidade X. Aí voltaram atrás. Não, vai ser 20% por propriedade. Aí, agora, eles chegam e falam, como que vai ser? Vai ser individual, vai ser coletivo? Esse monitoramento, como vai ser feito? O engenheiro faz o PRAD, e esse monitoramento, há quanto tempo? E se a gente assinar a RT, a gente vai ficar 20 anos sendo responsável pelaquela área do proprietário? E se tiver alguma mudança nessa área, como que vai ficar essa responsabilidade técnica de chegar aos 20 anos e estar com a floresta lá? E a gente fica com várias dúvidas nesse sentido, assim. É Bruna, né? Isso. Mas, bom, eu acho que você traz um ponto que é assim, eu tenho um olhar mais federal, né? O olhar do Estado e aí o município, isso varia bastante. E eu confesso que não tenho um acúmulo no Mato Grosso como funciona, né? Mas e esse com certeza é um dos grandes gargalos de saber como é que a gente faz a regularização. Inclusive o próprio serviço florestal, né? Ele não tem muito, que é quem hoje toma conta, né, da regularização ambiental, não tem ainda as diretrizes bem postas de como é que a gente faz isso, como é que a gente sabe qual que é o processo. Assim, eu até falei para você começar antes porque eu não tenho assim uma resposta tão positiva, sabe? Mas eu acho que esse é realmente uma lacuna. Talvez você possa falar um pouco mais da experiência aqui local, né? Então, falar um pouquinho, não sei se vou conseguir te responder, tá? Mas vou falar um pouquinho da experiência em Alta Floresta. Entendo a sua preocupação, né? Porque quando você faz um CAR e faz um PRAD, a normativa do Estado de Mato Grosso, nós estamos dentro do Estado do Mato Grosso, né, ele pede a responsabilidade técnica do engenheiro que está fazendo ali todo aquele processo, né? E aí tem a execução, né, do PRAD, do plano de recuperação, que daí vai lá ter o nominho, por quanto tempo e tudo mais, né? Como lidar com isso? Bom, na época, quando nós fizemos aquele número que eu mostrei ali, 2.801 CAR, eu não vou lembrar o percentual dele aqui, quantos deu PRAD na época, que na época era uma versão diferente, nem falava em PRA, fazia o CAR, tinha passivo, fazia o PRAD e assinava o TAC. Era assim que funcionava essa primeira etapa que nós fizemos, né? Como foi um projeto específico de iniciativa pública para tirar o município de Alta Floresta, que naquele momento a gente estava num dos piores gargalos aqui na lista do Ministério do Meio Ambiente, então a gente tinha dentro do projeto uma equipe técnica exclusiva para fazer o CAR de cada proprietário, né? E, naquela época, também fazia-se a RT, a anotação de responsabilidade técnica, né? E aí, depois que esses engenheiros saíram, o projeto finalizou, o poder público cumpriu com a iniciativa dele. Então, a partir dali, o proprietário ficou responsável por manter aquele CAR dele. Aí já era com ele. O primeiro passo o município fez a política pública de fazer o CAR. Ora, sua propriedade está inserida no CAR. Aí veio o Estado do Mato Grosso, mudou a legislação do CAR, mudou a plataforma, agora tem que retificar o CAR, né? Essa retificação aí já ficou com o proprietário, como que ele ia fazer, porque daí o projeto ele já não alcançou mais essa parte, né? Mas aí também eu vou te falar assim, depende muito do que o município vai desenhar enquanto iniciativa de política pública, né? É um assentamento que você falou lá.
Pelo menos na última conversa que eu tive com a Luciane Bertinato, que ela é responsável pelo CAR na SEMA, ela disse que a SEMA estava construindo, não sei se já está pronto, uma plataforma exclusiva para o CAR em assentamentos, porque ela é diferenciada dos demais, porque tem toda uma política pública voltada para assentamentos. A reserva legal é única do assentamento, né? E aí vem os passivos individuais de cada propriedade, né? Não sei se já está em funcionamento ou não, mas o Estado está trabalhando nesse sentido de ter uma plataforma totalmente diferente dessa que a gente acessa fazendo o CAR para as propriedades privadas, porque é totalmente diferente. Se o município entender que ele tem uma política pública de auxiliar a agricultura familiar, e ele ter ali dentro da Secretaria de Agricultura, em parceria com a Secretaria de Meio Ambiente, isso não impede qualquer secretaria, às vezes o município é junto às duas secretarias, ter um departamento, um técnico que cuida disso, também é possível, né? Não vejo problema. É para 20 anos a responsabilidade? É para 20 anos, mas você não precisa fazer uma RT sua para 20 anos, certo? Porque a responsabilidade de 20 anos ele é do titular da propriedade. Ele sempre vai ter que estar procurando, e aí é onde eu falo, a política pública da secretaria, hoje pode estar você, amanhã pode ser outro técnico, e isso permanece, porque é uma política pública do município de apoiar a regularização ambiental, e não sua enquanto técnica que está ali. Mas, independente dos técnicos que permearão ao longo dos anos, apoiarão essa recuperação de fato aí que pode durar até 20 anos, como o Código Florestal traz, né? Então, são ideias, na verdade, que eu estou colocando aqui, para que o município possa implementar e trabalhar o apoio, principalmente nos assentamentos, que eu entendo que precisa de apoio, tanto da Secretaria de Agricultura Familiar, quanto da Secretaria de Meio Ambiente nesse processo. Perfeito, obrigada. E a segunda pergunta é sobre o projeto da restauração das APP. Você teve dificuldade de chegar nos proprietários? Como que foi essa conversa inicial? Vocês fizeram um levantamento de quais nascentes, né? Desculpa, as nascentes. Quais precisava ser restaurada e como foi essa conversa inicial com os proprietários? Porque lá em Sorriso, a gente também no CAT tem um projeto Águas do Lira. Também é parecido com esse Adote uma Nascente de vocês. Só que o que acontece? Algumas nascentes, dentro das propriedades maiores, a gente tem dificuldade em acessar. O proprietário fala, não vou mexer, porque é capaz de vir uma multa e ver que está desse jeito, e daí, então, não quero que mexa, não quero que entre. E a gente fazendo, né, esse serviço, e eles não têm essa dificuldade de acessar, né? Eu entendo, nós também passamos por isso. Mas, assim, o que eu vou falar para você? Tudo é um processo, né, de muito diálogo. Quando nós iniciamos aqui o projeto Olhos d'Água da Amazônia, para poder tirar a Alta Floresta daquele momento, a gente precisava inserir o território de Alta Floresta 80% no CAR. É muita área feito CAR, né? O que a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente foram muito parceiras nessa iniciativa? Nós fizemos mais de 64 reuniões nas comunidades rurais, à noite. Nós saíamos daqui, ia nas comunidades rurais, convocava ali as associações, né? E aí falava da importância de fazer o CAR. E aí algo bacana, porque na época já existia a Secretaria de Meio Ambiente e Secretaria de Agricultura. E o secretário de Agricultura ia junto nessas reuniões, que hoje é o nosso atual prefeito, Chico Gamba, né? Então, ele tem uma participação muito bacana nesse processo de diálogo. Então, a gente chegava para os produtores rurais e não era uma questão de impor. Olha, você é obrigado... A gente não ia com essa conversa. Olha, nós temos isso aqui, apresentava os benefícios. Olha, se você não fizer, você vai ficar impeditivo de acessar crédito no banco. A secretaria está fazendo gratuitamente o CAR, não está cobrando, é uma oportunidade, né? E o Chico, ele, enquanto agricultor mesmo, porque ele era agricultor, então ele teve esse papel importante nesse diálogo, ele falava assim, olha, eu estou fazendo o meu CAR, vocês não são obrigados a fazer, né? Mas e se colocava à inteira disposição. Então, foi uma quebra de paradigma muito grande nessas reuniões.
E foram reuniões incansáveis, foram mais de 64 que a gente tinha. Hoje não tem esse número atualizado, mas era 68 comunidades ao total que a gente tinha no território de Alta Floresta. Então, a gente andou em loco, assim, foi uma força-tarefa, eu digo para você, entendeu? Então, talvez uma comunicação com os agricultores, fazer alguns encontros, né? Levar mais informações para eles, né? E outra coisa, foi falado aqui pela Camila, a emergência climática está batendo na porta, já é uma realidade. Antigamente a gente via isso muito distante, mas hoje a gente já teve crise hídrica aqui em Alta Floresta. Então, e o produtor, ele não vai produzir gado, ele não vai produzir horta, ele não vai produzir nada se ele não tiver água, se ele não tiver a propriedade dele regularizada. Então, é um processo de construção, de fato. Eu acredito que quando é mais propriedades pequenas, é mais fácil essa conversa, mas lá acontece que tem dentro de grandes propriedades, um dono só. Então é mais difícil, né, acessar e conversar com ele, tentar sentar e explicar, mas obrigada pela resposta. Obrigado, Bruna, pelas perguntas. Acho que a gente... Porque assim, a gente vai ter alguns outros momentos, a gente vai falar agora, vai estar com o Felipe da SEMA, de forma online, a gente vai para o próximo painel, por causa que teve uma situação de saúde da família dele, não pôde estar presente. A gente super entendeu isso aí, mas ele vai participar de forma online, a gente vai fazer agora na sequência, ele vai falar da questão do CAR dentro da SEMA, como é que está esses avanços. Bem possível que ele vai falar do CAR assentamento, ele vai falar do CAR digital, acho que pode talvez esclarecer algumas dessas, ou entrar nesse ponto na hora das perguntas. O objetivo nosso aqui desse evento é justamente trazer isso. Acho que o Marcelo foi bem feliz quando ele falou assim, talvez sair com mais dúvidas daqui, né? Trazer, porque assim, a gente está precisando realmente trazer a discussão à tona, né? Para a gente poder realmente buscar os entendimentos, seja escritório que dá assistência técnica, seja poder público, seja agricultor, seja universidade. Então, o objetivo nosso desse evento é isso. Obrigado, hein, pessoal.